Olá, galerinha do YouTube que conseguiu achar esse vídeo nos confins aqui da internet. Bom, esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal. Por enquanto ainda não tem nome, mas eu vou chamar de canal do Maurício provisoriamente. Vou começar me apresentando um pouquinho, como é o primeiro vídeo, né? Me chamo Maurício, eu tenho 25 anos e moro aqui na cidade de Criciúma, que vocês devem conhecer como a cidade natal do nosso querido ex-BBB, o Alan Possamay. Aliás, um grande abraço para ele. E também a cidade do x-salada entupido de maionese caseira e uma lata de milho. Bom, eu vou, antes de mais nada, antes que vocês perguntem, isso aqui não é um efeito especial, isso aqui é uma videolocadora, uma das poucas que ainda restam aqui em Criciúma, né? E é a América Videolocadora, eles ainda estão por aqui, ainda trazem alguns lançamentos do cinema aqui em DVD, Blu-ray 3D. E acho que nada mais justo que começar esse vídeo aqui numa locadora justamente em função disso, que é com a maioria dos cinéfilos que se conhece começaram a própria vida de cinéfilo deles numa videolocadora, alugando os filmes, tanto clássicos quanto lançamentos que tenha por aqui. Eu vou falar um pouquinho agora sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Alguns vai ter spoilers em alguns momentos, né? Mas caso tenha, eu aviso para vocês. Eu assisti o filme no começo do mês, na semana da estreia em IMAX, nas salas IMAX em Porto Alegre, que também tem em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais do Brasil. Apenas nas salas IMAX o filme ele tem uma apresentação diferenciada, que nas várias sequências de ação do filme a tela expandirá para preencher a tela toda do cinema. Quem viu um cinema convencional, o filme foi exibido na versão widescreen, que é com as tarjas pretas acima e abaixo da tela. É o último filme que encerra a fase 3 da Marvel no cinema e, como tal, assim, eu particularmente gostei muito do filme, porém ficou devendo em alguns aspectos, ainda mais porque eu conversei com muitas pessoas e a maioria comentou que saiu um pouco frustrada do filme porque esperava mais do filme, coisa e tal. E não duvido muito, até porque a maioria estava esperando um filme grandioso, ainda mais por causa dos eventos de Vingadores Ultimato. Basicamente, continua os eventos de Vingadores Ultimato, né? Segue na cronologia da Marvel. E que a gente vê o Peter Parker tentando tirar umas férias junto com seus amigos do colégio e tentando iniciar um namoro com a Mary Jane, ao qual ele tem um crush por ela. Só que o Nick Fury resolve chamar ele para para tentar salvar o mundo de elementais que estão vindo de um multiverso. E que daí eles vão precisar da ajuda de um tal Mistério que vocês reconhecem no trailer como o Jake Gyllenhaal. O filme tem uma história bem contadinha, porém eu ainda acho que ele é inferior ao anterior, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar. E ainda mais eu considerei que de todos os filmes do Homem-Aranha, contando a trilogia dirigida pelo Sam Raimi com o Tobey Maguire, os dois filmes do espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield, esses dois agora com Tom Holland, mais a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, foi o menos bom de todos, assim. O filme ele tem um ritmo bem contado e tudo mais, porém ele fica devendo, assim, porque a maioria estava com a expectativa lá em cima, porque provavelmente vai ter algumas diquinhas para o próximo filme, nas cenas pós-créditos, mas o fato é que o filme não chega, ele só empolga mesmo lá na metade do filme, quando aí entra no território de spoilers, né? Que é quando a gente tem a revelação de que o Mistério é o vilão do filme. Eu diria que assim, a viravolta assim, não surpreende para quem já conhece os quadrinhos, assim, porque o Mistério é assim mesmo no próprio quadrinho. A mesma coisa acontece aqui. A explicação por trás de por que ele é vilão e tudo mais é bacana. Ele chega até, ele revela que a tecnologia que ele criou, que foi usada em Capitão América, Guerra Civil, que ele conversa com os pais dele logo no começo do filme, foi dele. Chega a ser interessante. Se o Homem de Ferro pegou a tecnologia dele, tomou para si e disse que é dele, isso dá um pouco mais de dimensão pro Tony Stark, ao invés dele ser o santo que todo mundo diz que ele é. Afinal, ele salvou o mundo, não tem o que falar. Mas assim, isso acrescenta um pouquinho mais de dimensão extra pro personagem.
Ainda mais agora que ele morreu. Repensando no filme, eu achei que ele é extremamente parecido com o Homem de Ferro 3. Veja bem, Peter Parker está passando por um processo de luto por causa da perda do mentor dele, coisa que o Tony Stark passou por um estresse pós-traumático no Homem de Ferro 3 depois dos eventos de Vingadores, o primeiro filme. E também tem a questão do vilão que a gente achava que era vilão, mas que na verdade não era. No caso, em Homem de Ferro 3, a gente achava que o Ben Kingsley seria o Mandarim, quando na verdade o verdadeiro vilão da história era o personagem do Guy Pearce. E aqui a mesma coisa, a gente achava que os vilões seriam aquelas criaturas lá dos 4 elementos da Terra, e o verdadeiro vilão na verdade foi o Mistério. O que não, eu diria que chega a ser uma coincidência curiosa, assim, do filme de Homem de Ferro 3 ser bem parecidinho com Homem-Aranha. Eu daria uma nota 9 pro filme, porque eu achei divertido. O filme melhora muito depois que a reviravolta do mistério é revelada, né? Fica muito mais interessante de assistir, porque eu particularmente achei que até então o filme estava muito fácil. A derrota dos 4 elementos foi muito fácil. Desde o início do filme eu já achei isso, assim, muito facinho assim pra acabar. Uma coisa que eu não gostei muito no filme, que eu cheguei a comentar na minha crítica, que eu vou deixar o link na descrição para vocês acessar. Eu não gostei muito do humor do filme, achei particularmente assim, pouco inspirado, assim, além de ter o mesmo problema de muitos filmes da Marvel, que é colocar humor aonde não precisa, sabe? Parar a história por causa de uma piada, sabe? Isso tira um pouco da nossa imersão na história. O filme tenta ser engraçadinho, tenta ser mais leve, ele tenta diminuir um pouco a seriedade da história. Pra mim foi um problema em Thor Ragnarok, que foi tentou ser forçado demais no humor. E nesse Homem-Aranha foi a mesma coisa. O começo do filme eu achei uma sacanagem que o John Watts, o diretor do filme, fez. Ele estabelece um clima de tensão bem legal na primeira cena, um suspense bacana. A gente vê o Nick Fury e a Maria Hill chegando lá no lugar do México, e aí de repente começa a surgir um elemental de terra, começa a prestes a atacar. De repente chega o Mistério lá para ajudar, e ele diz que vocês não vão querer fazer parte disso. Ele começa a atacar e tela preta, logo da Marvel, começa a tocar a música I Will Always Love You da Whitney Houston. E isso assim tira um pouquinho da graça do filme, que o filme prepara a gente para uma sequência de ação que nunca virá. E ainda por cima, ele diminui o peso da história de Vingadores Ultimato ao no começo do filme fazer graça da morte dos personagens que morreram em Guerra Infinita e Ultimato. E isso fica assim muito tosco, sabe? Isso tira um pouco do peso da história, do nosso envolvimento dramático com a história. E isso é um problema que tem acontecido com bastante frequência na Marvel, assim. Em alguns casos o humor do filme surge natural, em outros surge muito forçado, artificial, sem necessidade para colocar na história. Porém, assim, o filme ainda assim decepciona um pouco por causa que ele não empolga tanto quanto deveria. E como último filme da fase 3 da Marvel, eu diria que esse filme deveria ser o primeiro filme da fase 4 da Marvel, ao invés de ser o último, já que não faz muito sentido colocar um filme mais comum, eficiente, assim, mais simples, como último filme, quando poderia ter sido o primeiro, né? Já que o último filme da fase 1 foi Os Vingadores e o último da fase 2 deveria ter sido Vingadores Era de Ultron ao invés de Homem-Formiga. Também é um filme bom, eficiente, divertido, muito bom, padrão Marvel, porém não é aquilo tudo, sabe? É aquele negócio. Vocês acham que daqui a uns 10 anos o filme vai ser lembrado apenas por ser o último da fase 3 da Marvel? E olha lá. Mas, por si só, Homem-Aranha Longe de Casa é um filme legal, é um filme divertido, vai atrair, assim, com certeza vai fazer um sucesso de bilheteria, ainda mais porque o pessoal afoito por querer saber mais sobre os filmes da Marvel, o que vai vir de novidade. Os pós-créditos do filme eu diria que foram mais interessantes que o filme em si. O último pós-créditos, que eu particularmente não vou contar sobre ele, porque eu acho que ele funciona melhor quando vocês assistirem o filme. O que a cena pós-créditos apresenta
É algo que com certeza vai mudar um pouco da dinâmica do personagem do Homem-Aranha, provavelmente nos próximos filmes da Marvel, ao menos espero eu, se a Marvel querer ser um pouquinho mais ambiciosa, né? A segunda cena pós-créditos é revelado que o Nick Fury e a Maria Hill eram um dos alienígenas, lá daquela raça de alienígenas que a gente conheceu em Capitã Marvel. Muita gente agora se pergunta, será que o Nick Fury sempre foi Nick Fury há muito tempo ou se foi... ou se é só agora? Eu imagino que foi só agora que o Nick Fury estava disfarçado na Terra. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante para quem já viu ou vai rever o filme novamente, eu sugiro para vocês prestarem atenção no trabalho de atuação que o Samuel Jackson dá pro filme. Ele tenta pegar todo o estilo de falar, a própria composição que o ator que interpreta o alienígena de Capitã Marvel, o ator Ben Mendelsohn, que você deve conhecer porque ele estava no filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e também estava no maravilhoso filme do Spielberg, O Jogador Número 1, que ele era um dos vilões do filme, e também em Rogue One, uma história Star Wars. E eu achei isso muito bacana, ainda mais que eu, infelizmente, peguei o spoiler dessa cena pós-créditos, e o mais fascinante é que a gente percebe que o Nick Fury e a Maria Hill não estão, assim, 100% eles. Quem já viu uma porrada de filme com o Samuel Jackson sabe que ele tem o seu próprio estilo de falar, mas que ali no filme do Homem-Aranha ele não parece ser 100% ele mesmo, sabe? Tava diferente e assim, isso chama atenção pra isso. Mas enfim, o filme do Homem-Aranha é bacana, é divertido, apesar dos problemas assim do filme e tudo mais, mas é um filme bacana, eficiente assim, como proposta de diversão. E é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo. Se vocês quiserem comentar, fazer algum feedback aqui nos comentários, fiquem à vontade. Façam os 3 Cs, curta, comente, compartilha e se quiserem assine o canal.